Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Quem está falando aqui é Thiago Lima, do Embarcados. Hoje a gente vai ter um webinar aqui da KeySight, tá? Com o Bruno Menezes. O Bruno Menezes vai apresentar esse webinar. Ele é engenheiro de aplicação aqui na KeySight, instrumentos. A gente vai falar sobre instrumentos para medição de ultra baixa corrente e decodificação serial. Nós vamos fazer uma experiência também ao vivo, aqui com o osciloscópio e com as plaquinhas. E é isso. O pessoal está entrando aí, eu vou dar um minutinho só para a galera ir chegando. Vamos participar desse webinar o Bruno, o Vitor e o Sandro. Vamos lá. Deixa eu parar o slide aqui e mostrar a gente aqui. Só um instante. Aí sim. Estamos aí. Estamos ao vivo. Agora sim. Deixa eu ver. A gente está ao vivo. Vamos começar de novo? Olá, pessoal. Estamos aqui no site. Estou aqui com o Bruno Menezes. E nós vamos fazer uma apresentação aqui hoje sobre instrumentação. Vamos fazer uma demonstração ao vivo para vocês aqui também. Mas vamos começar, né? Vamos começar que já deu um probleminha técnico, mas agora está tudo ok. Não é não, Bruno? É isso aí. Vamos lá, Bruno, se apresente, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Menezes, sou engenheiro de aplicação da KeySight Technologies e responsável por alguns produtos no Brasil, entre eles o osciloscópio, analisador de potência, que a gente vai demonstrar hoje para vocês. Então, a gente montou aqui uma mesa com 2 instrumentos, com plaquinha, para mostrar para vocês exatamente esses 2 desafios, que é a medição de ultra baixa corrente em dispositivos e a outra decodificação serial. Então estará comigo também o Vitor. Vitor, vem aqui para se apresentar, o pessoal te conhecer. Boa tarde, pessoal, sou o Vitor, estagiário aqui na KeySight, trabalho junto com o Bruno também, na mesma linha de instrumentos. É isso aí. E o Vitor vai ficar aqui no painel de controle respondendo todas as perguntas, tá bom? Vamos começar então, gente? Vamos começar, Bruno. Vamos lá. Tá com a gente também o Sandro. Daqui a pouco a gente chama o Sandro aqui. É isso aí. Vamos lá, pode começar, Bruno. É isso aí. Bom, pessoal, como comentamos aí no começo, essa é a agenda da apresentação hoje. A gente vai começar aí falando um pouquinho da KeySight, um slide muito breve sobre quem é a KeySight, para aqueles que não conhecem. Logo depois, a gente vai tratar de 2 desafios de formas separadas. Então, eu terei aí desafio de baixo consumo de dispositivos alimentados a bateria e, logo depois, desafios de decodificação serial. Então, para cada um dos temas, a gente colocou aí 3 desafios, onde em 2 de cada um deles a gente vai fazer uma demonstração ao vivo. Então, não percam aí esse webinar, onde a gente vai
além de fazer a apresentação ao vivo, sortear a bolsa da Incal. Vamos compartilhar a tela aqui, Bruno. Ver se está ok. Vamos ver se o pessoal está vendo a tela compartilhada. Vamos lá. Sim. Tem gente que... Tá legal, todo mundo tá vendo a tela então? Beleza. Vamos chamar o Sandro então? Vamos lá. Sandro? Sandro, você está aí, Sandro? Boa tarde, pessoal. Estou aqui. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Bruno, Vitor e todos que estão conosco aí online. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, patrocinando esse evento, juntamente aí com o pessoal do Embarcados. A Incal é distribuidor oficial da Ksight aqui no Brasil e, novamente, estamos nessa oportunidade junto com vocês. Acho que o Bruno comentou no começo, né? Nós estaremos sorteando nesse evento 5 bolsas da Incal, que vocês estão vendo aqui na nossa parte posterior. São bolsas para carregar osciloscópios. E essas bolsas vão ser sorteadas para os participantes que responderem uma pergunta que vai ser feita pelo Bruno. A pergunta vai ser feita no final e os 5 que responderem corretamente vão ter direito a essa bolsa. Basta vocês enviarem as informações pessoais aí para o Thiago da Embarcados, endereço e outras informações para que nós mandamos via correios para vocês sem nenhum custo. É totalmente grátis mesmo. É contigo aí, Bruno. Beleza, Sandro. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Ok, pessoal, voltando à apresentação, eu vou pedir para o Sandro explicar direitinho aí também, além da bolsa que ele vai sortear no final, ele tem aí condições especiais das soluções que a gente vai apresentar. Então, essa solução para decodificação serial é uma solução possível de utilização de vocês. Vou pedir então que o Sandro explique direitinho aí questão de preço, questão de como funcionaria para quem necessitar adquirir. Ok, pessoal. A linha InfiniVision 1000 da Ksight é composta basicamente desses 4 modelos, sendo 2 linhas, o Edux e o DSOX 1002 e 1102. Nós estamos nesse evento aqui fazendo uma promoção para o pessoal que quiser adquirir o seu próprio osciloscópio. São esses 4 modelos, 2 modelos de 50 MHz, um que é o Edux 1002A sem gerador de funções e o G com gerador de funções. O DSOX 1102A, que são os 2 do lado direito. Esses preços que nós estamos colocando aí são para a versão de 70 MHz, mas eles têm também a opção de, no futuro, receber um upgrade para trabalhar com 100 MHz. É muito fácil, é só adquirir depois. Esse upgrade você mesmo em casa consegue fazer. Os preços estão expostos aí na tela, são válidos para o estado de São Paulo. Para outros estados, por gentileza, entre em contato conosco, para que nós possamos fazer o preço considerando os impostos corretos para o estado de destino. Ok? E quem tiver interesse, pode mandar então um e-mail para o endereço que está aí na tela, ou entrar em contato conosco no telefone também identificado. Ok, pessoal? Legal. Dando continuidade aí ao Sandro, a gente também vai apresentar aí esses 3 produtos durante o webinar. Então, se vocês tiverem necessidade de alguma cotação, algum orçamento, é só entrar em contato com ele também. Bom, sobre a demonstração que a gente vai fazer, eu deixo esse slide agora para vocês, onde eu tenho basicamente aí um osciloscópio, analisador de potência, a plaquinha de Arduino e 2 que a gente chama aí Fitbit, 2 pulseiras onde a gente realizará medições de corrente utilizando tanto o osciloscópio como o analisador de potência. Bom, para a gente começar aí falando um pouco da Ksight,
A Keysight ela surgiu em 1939, então ano que vem a gente completa aí 80 anos de existência. Surgiu como alguns já sabem, da empresa HP, né, do Hewlett Packard. Depois desse surgimento, desde 1939 até 1998, a empresa foi desenvolvendo produtos de teste e medição e também produtos da área de computação, como hoje ainda existe. Depois de alguns anos, a empresa decidiu, então, se dividir, criando uma outra empresa chamada Agilent, em 2013. A Agilent, em 1999, e a Agilent, por sua vez, em 2013, decidiu que a área de teste e medição deveria ser focada somente por uma empresa, e por isso surgiu a Keysight. Então, desde 2014, todos os produtos desenvolvidos desde a época da HP estão aí sob responsabilidade da Keysight, e no Brasil a gente já tem também um bom tempo de atuação. Então, hoje a gente vai tratar exatamente dos produtos que a Keysight possui, e para a gente começar aí a nosso webinar, a gente tem uma pergunta, né, que é a seguinte: você desenvolve ou necessita medir corrente em dispositivos a bateria? A gente acabou de publicar a enquete, pessoal. Vamos lá. O pessoal já está respondendo já. Daqui a pouco a gente dá a resposta. Você fala, Bruno. Legal. Valeu. Bom, além a gente pegando a primeira pergunta, a gente também tem uma segunda pergunta, que seria: qual instrumento que você usa para medir baixa corrente? Vamos acabar essa primeira pergunta, então. Vai lá. Então, ficou 86% sim, 14% não. Legal, então vemos que tem bastante gente interessada aí, ou que pelo menos tem esse desafio de medição de corrente. Agora, essa pergunta de qual instrumento você usa para medir baixa corrente, a gente colocou exatamente para ter uma ideia das soluções que vocês utilizam no mercado, como, por exemplo, multímetro, osciloscópio, desenvolvimento próprio e outros. Legal, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria de vocês tem utilizado o multímetro. Ele é um dos instrumentos que eu abordarei hoje, tanto algumas vantagens quanto desvantagens de utilizar o multímetro para medição de corrente. Legal, pesquisa aqui ainda continua. Beleza. A gente vai divulgando o resultado assim que tiver finalizado. Então tá, então ganhou. Vamos lá, vamos fechar. É isso aí. Então ganhou multímetro em escala de corrente, 59%, e empatados osciloscópio shunt e desenvolvimento próprio, 14%. Cada um deles. Legal. É isso aí, Bruno. Bom saber. Bom, vamos começar então com os desafios de baixo consumo de dispositivos a bateria, né? Aqui a gente tem um exemplo de um microcontrolador com a parte de gerenciamento de potência, com a parte de radiofrequência e também a parte de digitais, né? Então, quando você está desenvolvendo ou está realizando medições em seus dispositivos, principalmente hoje dispositivos de IoT, que muito tem se ouvido falar no mercado, existem algumas perguntas que a gente precisa fazer para garantir que seu produto saia de acordo com as expectativas. A primeira delas, que eu coloco aqui, é quanto tempo que pode durar a bateria. Ou seja, será que o dispositivo está consumindo mais do que deveria? Será que existe algo que você possa modificar no seu circuito, no seu firmware, no seu hardware, para que diminua esse consumo? Então, essa é a pergunta que vai nos guiar hoje durante boa parte do webinar. Existem outras perguntas, como também a parte de interferência, crosstalk, descasamento de impedância, onde a Keysight também possui soluções de instrumentação. Na parte de radiofrequência, para saber se o seu rádio está transmitindo, recebendo adequadamente,
se o nível de potência está de acordo com as normas, a parte de alcance de transmissão, que vai depender da antena que você está utilizando, bem como toda a questão com imunidade à interferência eletromagnética. Então, você também, quando está desenvolvendo, precisa se preocupar com esses itens, né? Então, se o seu produto como um todo, se ele vai passar um teste de conformidade, e com todos esses itens aqui, a Excite, como eu comentei, possui solução. Mas hoje, o principal tópico que a gente vai tratar é exatamente de quanto tempo a bateria vai durar, e se ele está utilizando a potência de maneira desnecessária. Bom, agora mais uma pergunta para a gente entender aqui o comportamento de vocês. Para você que desenvolve produtos portáteis, né? Maximizar a duração da bateria é uma preocupação hoje? Aí a gente tem aí sim ou não. Bom, para aqueles que estão respondendo sim, bate exatamente com uma das pesquisas realizadas aí por Frost e Sullivan, onde 23% das pessoas que compram um dispositivo vestível, né, que a gente chama de wearable, elas estão preocupadas com essa característica, que é exatamente de você manter o seu produto em funcionamento por mais tempo com a mesma bateria. Isso aí, vamos dar a resposta? Obrigado, Vitor. Deu 90% sim, 10% não. Legal, então nosso público aqui está 90% estão preocupados com essa questão. Obrigado, pessoal. Bom, recentemente também Embarcados realizou um webinar, então eu coloco o link do Embarcados aí, caso vocês tenham interesse em assistir por completo, onde o consumo de energia do chip está aí também com uma porcentagem de 30% de preocupação dos usuários. Nesse levantamento aí, a gente entrevistou 996 pessoas, e esse foi o resultado aí, então é sobre o mercado brasileiro. A gente rodou essa pesquisa o ano passado. Esse aí, obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Bom, e para finalizar a questão de bateria, então a gente tem aqui outra pesquisa e outros reports que a gente busca na internet, e a gente vê que a duração da bateria ela é uma das características mais reconhecidas pelo usuário final. E se isso é verdade, as empresas devem utilizar e poderiam utilizar esse argumento exatamente para vender mais os seus produtos e poder até mesmo divulgar como o produto que dura mais tempo no mercado, que é o que a gente vê hoje com alguns celulares, dizendo que dura mais de um dia em funcionamento com a bateria, e outros tantos. Então, o grande desafio dos fabricantes de dispositivos portáteis é exatamente esse. Você precisa entender e melhorar o consumo em 3 estados de operações diferentes, que temos aí stand-by, sleep e o ativo. Então, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o primeiro desafio, que é exatamente capturar corrente entre mudanças de escala, e dentro desse desafio a gente demonstrará uma solução que faz exatamente essa captura. A gente vê nesse slide, né, enfatizando que maximizar a duração da bateria não é tão simples assim. E hoje, quando a gente fala de instrumentos de teste e medição, e quando a gente realiza medições de corrente, a gente tem, normalmente, ranges, né? Ou seja, escalas, onde o instrumento ele começa a medição. Então, eu tenho aqui a escala de 10 picoampere, 100 picoampere, 1 nanoampere, 10 miliampere e 100 miliampere. Os multímetros, normalmente, vão até 3 amperes e até mesmo 10 amperes. E como que normalmente os instrumentos funcionam? Quando ele está fazendo uma medição, ele fica de maneira fixa
nessa medição. Essa é uma possibilidade de configuração do instrumento, que a gente chama de Fixed Ranging. E existe outra configuração que vocês devem estar acostumados aí com seus multímetros, onde você usa uma escala automática, que é o Auto Ranging. O que significa isso? O multímetro ele vai mudando de escala conforme a medição do sinal vai apresentando. Então, se você tem lá um dispositivo medindo na faixa de 1 nanoampere, ele vai utilizar essa faixa de 1 nanoampere para baixo. Se ele passar, ele automaticamente busca a faixa de 10 miliamperes. Qual que é exatamente o desafio quando você está trabalhando com um dispositivo portátil? É você realizar medições desde aí da faixa de microampere até 100 miliampere, até mesmo ampere, e você conseguir capturar a corrente entre essas mudanças de estados. Como eu comentei, os multímetros, eles têm uma característica que quando você muda de uma escala para outra, ele acaba perdendo esse tempo de medição. E exatamente esse tempo de medição pode ser o instante que você teve um pico de corrente, onde essa medição vai influenciar depois na sua conta. Então, quando você fizer uma conta de quanto consumiu aquele dispositivo, se você não consegue capturar esses instantes, que são os instantes entre as mudanças de escala, você não vai ter um cálculo correto de capacidade ou de carga. E é o que a gente enxerga nesse slide. Então, eu tenho correntes de pico, tenho momentos onde o meu dispositivo está trabalhando, e tem momentos onde eu estou no modo de sleep e até mesmo stand-by. Bom, agora para a gente também entender aí a aplicação de vocês, qual faixa de corrente mínima que você já necessitou medir? Então eu coloquei aí as principais, né? Então miliampere, microampere, nanoampere, picoampere e até mesmo femtoampere. A gente acabou de publicar, pessoal. Vamos ver, vamos dar 30 segundos aqui para o pessoal. Legal, pessoal. Eu vejo que a grande maioria aí está na faixa dos microamperes. Isso aí. Certo? Legal, então... Isso aí, 43% do pessoal falou microampere, 33% miliampere, 23% nanoampere. Nanoampere. E ninguém no picoampere e femtoampere. Picoampere e femtoampere, então, vocês não tiveram necessidade de medir ainda. É isso aí, obrigado, legal, pessoal. Obrigado aí pela resposta. Bom, baseado na resposta de vocês, já coloco aqui até o próximo slide, onde eu comparo os ranges, né, de funcionamento de um multímetro e a sua precisão, né, a sua exatidão, com os ranges do analisador de potência DC, que é um dos instrumentos que a gente vai demonstrar hoje durante o webinar. Então, algo que eu gostaria de mostrar para você é exatamente a diferença. Por exemplo, quando você está medindo aí, utilizando uma faixa de 100 mA no seu multímetro, você vai ter aí aproximadamente, pelo menos, né, 5 microampere de erro, né, que seria um offset aí de erro. Então, a sua medida ela vai ter, no mínimo, uma variação de 5 microampere mais 0,050% da sua medição. Então, deve variar aí de 5 a 10 microampere quando você está nessa faixa de 100 mA. O mesmo acontece, algo muito próximo, acontece com o analisador de potência DC, que no range de 100 mA, ele tem aí 0,025% mais 10 microamperes de erro. Então, quando você realiza a medição com multímetro, esses ranges que você utiliza, ele vai adicionar esse erro à sua medida. Então, para vocês que medem, a maioria medindo aí na faixa de miliampere, microampere,
e nanoampere, a gente visualiza exatamente esse tipo de comportamento. E o que acontece com o multímetro? E vocês também devem observar. Quando você deixa ele numa escala automática, quando ele muda de 1 mA para 10 mA, mesmo que você tenha um multímetro aí com a opção de digitalizador, ele não tem a capacidade de capturar essa transição de escala. Já no analisador de potência DC e no osciloscópio, que a gente vai apresentar logo mais, existem maneiras de contornar exatamente esse desafio, que é o quê? Capturar a corrente entre mudanças de escala. Nessa parte da direita, eu tenho exatamente uma medida, né, mostrando que quando eu faço a medição de 100 mA, se eu tiver no range de 100 mA e medir um sinal de 20 microampere, eu vou ter 10 microampere de erro. Então, 50% do que você está medindo é o erro do seu sinal. Então, o ideal seria você medir uma faixa de microampere, se for possível, utilizar uma faixa menor, como, por exemplo, a de 10 mA ou até mesmo a de 1 mA. Isso vai depender se o seu dispositivo vai suportar, se quando ele estiver no estado de corrente alta, se ele vai suportar nesse range de medição. Bom, então, como o primeiro desafio é capturar a corrente entre mudanças de escala, eu apresento aqui duas soluções, né? A terceira é exatamente o multímetro. A primeira solução é o osciloscópio, e eu vou mostrar para vocês que ele tem aí uma característica de suportar até 2 escalas, e a gente vai entender o porquê. E o analisador de potência DC, ele vai ser capaz aí até de fazer a aquisição da corrente de até 4 mudanças de escala. Então, vamos partir para o primeiro desafio. Eu deixo com vocês aí os links para posterior acesso, com o equipamento que a gente vai utilizar, que é uma ponta de medição de corrente, e o osciloscópio da família Infinivision 3000T, que é o osciloscópio que funcionaria com essa aplicação também. Deixa o pessoal dar um print aí, pessoal que se interessa. Legal. Mas é fácil, né? /find N2820A e o /find 3000T. 3000T. É isso Legal. aí, pessoal. Vamos lá, Bruno. Obrigado. Bom, a solução, então, a primeira solução para a gente capturar essa corrente entre mudanças de escala é uma ponta de corrente para osciloscópio, que é capaz de realizar medições desde 50 microampere até 5 ampere. Então, para vocês que responderam aí que está na faixa de micro e miliampere, essa seria uma excelente opção, tá? Então, se você possui um osciloscópio da Keysight ou Agilent, família 3000, 4000 ou 6000, vocês poderiam utilizar essa ponta de corrente na família Infinivision. E eu vou mostrar para vocês também como a Keysight, quando ela fornece essa ponta, ela também fornece com uma tecnologia chamada Make Before Break, que é para você poder soldar no seu circuito, poder fazer as medições e não interromper o seu circuito para realizar essas medições. Então, é uma tecnologia que talvez alguns de vocês conheçam, mas eu trago aqui, de repente, sendo novidade para vocês, é sempre interessante saber. Como que essa ponta de corrente trabalha? Tá? Aqui a gente tem um exemplo do circuito dela. Ela trabalha, como alguns de vocês até comentaram, que realizam desenvolvimento próprio para medição de corrente. Talvez vocês utilizem shunt, onde vocês inserem esse shunt na placa, ou vocês inserem esse shunt na sua ponta, e vocês vão, de certa forma, abrindo o circuito, e no final das contas você estaria medindo tensão e, através da lei de Ohm, calculando corrente. É exatamente isso que essa ponta faz, só que, claro, ela utiliza aí amplificadores operacionais, 2, no caso, um de baixo ganho e o outro de alto ganho. Vocês entenderão por quê no próximo slide. E eu tenho aqui o que a gente chama de zoom in e zoom out.
que é exatamente para contornar esse desafio, que é capturar a corrente em diferentes escalas. A Keysight desenvolveu essa ponta com 2 canais. Então, o primeiro canal ele vai visualizar correntes baixas, na faixa ali de 50 micro. E para o outro canal, ele vai estar disponível para medição de correntes até aí 5 ampere. E essa é uma foto que a gente tem da ponta conectada ao circuito. Vejam que nessa ponta a gente tem já alguns jumpers, né? Alguns pinos, onde você pode inserir no seu circuito e realizar a medição de corrente. Claro, na sua placa de protótipo ou no seu dispositivo final, você precisa prever esses pontos para poder fazer essa medição de corrente. E vejam nesse slide como que se comporta as duas pontas. Então, eu tenho os 2 canais. Um canal visualizando a minha corrente alta, que é o verde, canal 2, e o canal 1, eu estou com uma escala aqui de 20 mA por divisão. Então, eu estou analisando aí a corrente do meu dispositivo, que aqui nessa faixa tem cerca de 40 mA. Entretanto, na faixa verde, eu tenho uma capacidade aí de 500 mA por divisão. Então, significa que eu tenho aqui 3,5 amperes de pico. Então, o que a gente visualiza aqui? Que aquela dificuldade que existe hoje nos multímetros, ela é contornada, porque você tem uma medição aí tanto na faixa de microampere, sendo realizada com precisão, e a medição de 3,5 amperes, aqui até 5 amperes, também realizada com uma precisão. Então, além do que, você consegue visualizar exatamente os picos de corrente, se você estiver mudando de escala, né, como a gente tem no multímetro. Então, você vai de 1 mili para 100 mili, no caso do osciloscópio, você não perde essa corrente que você deveria capturar. E falando um pouco da tecnologia Make Before Break, ela tem aí, a gente fornece com um padrão para você soldar em placa de 0,1 polegadas, então 2,54 milímetros, onde você vai ter exatamente o que a gente chama aí de header, ou receptor, ou até mesmo o cabinho que é para você fazer a medição ou soldar na placa. Como que funciona essa tecnologia Make Before Break? Baseado nesse tipo de conector, quando você tem aqui na posição 1 e você insere a sua ponta, ele vai aos poucos, ele vai em transições, passando toda aquela corrente que ela está passando no circuito, ela vai passar agora na sua ponta. Só que com essa tecnologia, você tem um chaveamento aqui tão rápido que o seu circuito não é desligado. Então você consegue medir a corrente com o osciloscópio, manter o seu circuito ligado. Quando você desconectar a ponta de corrente, ele vai continuar ligado também. Então, essa é a grande vantagem da tecnologia Make Before Break, que vem junto com essas pontas. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação, já para vocês terem uma ideia de como a gente utilizaria, que é para medir exatamente aí a corrente de um celular. Então, a gente insere aí a ponta de corrente, insere com o circuito de alimentação e faz a medição dos 2 canais no osciloscópio. E essas são as opções para você poder ou soldar na placa, ou utilizar soquete, se você já tiver disponível, ou utilizar o conector Make Before Break. Então, você, de qualquer maneira, vai ter sempre, né, aí, resistor e shunt fazendo essa medição. Falando um pouco dos resistores shunts que acompanham essa ponta, basicamente são 2, tá? E um que pode ser definido pelo usuário. Então,
a gente fornece um shunt de 20 miliohm e um shunt de 100 miliohm. E cada um deles terá aí diferentes escalas de atuação. Então, eu vou ter meu primeiro de 20 miliohm com 250 micro até 5 amperes, e o segundo de 50 microampere até 2,2 ampere. Tá? A gente tem aí 1% de tolerância, e também a recomendação, né? Se você tiver aí necessidade de banda, né, de fazer medição de corrente, de sinais aí de banda mais alta, a gente recomenda aí o de 100 miliohm. E aqui você tem também o definido pelo usuário. Você pode ter o seu próprio shunt, tá? Aí você solda esse shunt numa ponta, e a gente fornece aí informações e cálculos para que você veja a questão de precisão e também quanto de corrente mínima e máxima que você irá medir, juntamente com a limitação de banda, né? Porque se a gente aumenta, quanto maior a resistência, você vai ter aí uma banda diminuída. Então, quanto maior a resistência que você coloca no shunt, a sua banda de medição diminui. Então, com isso, a gente tem um trade-off que a gente chama entre aumentar o seu shunt ou não. Aqui a gente tem, então, um exemplo dos dois shunts fornecidos, de 20 miliohm e 100 miliohm, e a diferença de range que cada um pode medir. E aqui, por fim, temos os osciloscópios da família Infinivision que são compatíveis com essa ponta. Então a gente tem a família 3000, 4000 e 6000. A ideia aqui não é fazer uma apresentação de osciloscópio para vocês hoje, mas deixo aqui esse slide para que vocês vejam a questão de banda e também modularidade que a gente possui hoje nos osciloscópios, desde da família de campo até mesmo a família 6000, que vai até 6 GHz e tem diversas opções aí para o usuário final. Recentemente lançamos uma linha chamada Streamline USB, que ela é baseada no mesmo hardware da família 3000T, que vocês podem também, a partir desse ano, aí, adquirir essa solução encapsulada num fator de forma menor, chegando com banda de até 1 GHz. Então, continuando com um resumo dessa solução de ponta de corrente para osciloscópio, né? Como eu comentei, ela vai poder medir aí desde do range de 50 microampere até o range de 5 ampere. Vai poder medir corrente AC e DC, tem um range dinâmico alto. Questão de banda, a gente vai tratar também essa questão de banda ao longo da apresentação, mas se você tem aí um sinal de baixa corrente utilizando o amplificador de zoom-in, você vai ter uma banda de 500 kHz, e o zoom-out você vai ter uma banda de medição de 3 MHz. E aqui a questão dos shunt e a nova medição que eu vou mostrar para vocês durante a demonstração. Bom, agora que já conhecemos um pouco sobre esse desafio, que é capturar a corrente entre mudança de escala, vou demonstrar aqui para vocês o osciloscópio. Eu estou com ele conectado, ele está fazendo a medição nessa minha pulseira, medição de corrente. Então, eu vou agora colocar aqui, eu estou acessando esse osciloscópio de maneira via Ethernet, então eu estou via IP. Vocês devem visualizar um pulso de corrente. É isso aí, pessoal. Vocês não estão vendo aqui, mas o setup está montado aqui do lado, tá? Então ele tá conectado no MOS X4154A, que é um osciloscópio de 1.5 GB, né? Aí ele se conectou aqui no computador dele, tá? E está online. Fala aí, Bruno. Exatamente. E eu online com o osciloscópio,
eu consigo, do jeito que eu estou aqui, trabalhar e realizar comandos, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui, aumentar ou diminuir a minha escala horizontal e também vertical, tá? Então, eu estou fazendo a modificação aqui no osciloscópio. E aqui a gente consegue visualizar aquele comportamento que eu havia mencionado, né, de ter 2 amplificadores, na prática. Então, aqui eu tenho um sinal que ele tem aí um pico de até 15 mA, até chega um que ultrapassa um pouco. E no canal verde, que eu tenho aqui, que é o canal 2, a gente visualiza um sinal com ruído, né? Porque, exatamente, esse canal, ele está com aquele amplificador para fazer medição de até 5 amperes. Então, uma medição tão baixa quanto essa, na faixa de miliampere, ele não vai medir de uma maneira muito precisa, né? Então, nesse caso, eu posso utilizar o osciloscópio para fazer algumas medições. Então, eu venho aqui, clico em medições, mando adicionar medições. Já tenho a pico e posso navegar entre várias medições que eu tenha aí disponíveis no meu osciloscópio. Por exemplo, vou adicionar uma medição. Então, eu vejo aqui que ele está exatamente fornecendo a medição aí de nanoampere-hora. Também a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de mostrar um recurso para vocês dessa corrente que a gente está capturando. A Keysight possui uma tecnologia chamada trigger por zona, tá? O que significa isso? Quando eu tenho um sinal que está aparecendo na tela, eu posso simplesmente fazer aqui a gente chama criar uma zona, né? Então eu posso simplesmente com o dedo, então eu poderia com o dedo criar essa zona onde eu quero que o meu sinal seja capturado. E agora eu terei todos os sinais que estão com esse pico de corrente, eu tenho ele na minha tela, eu tenho ele realizando uma medição. Então eu poderia, por exemplo, detectar aqui alguns picos maiores, e a gente verá logo depois, no próximo desafio, como que a gente captura esses sinais de uma maneira otimizada, usando um recurso chamado memória segmentada. Então, para a gente continuar aqui com a demonstração, eu tenho exatamente o meu sinal, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e eu tenho essa medição aqui de capacidade que ele está dando, exatamente do meu screen, tá? Que dado em nanoampere-hora. Então eu tenho aqui o tempo, tenho aqui o pulso, né, desse sinal de corrente, então ele me dá a capacidade, ou quanto que ele consumiria de uma bateria, se ele tivesse todo o tempo funcionando assim. Deixo para vocês aí, para quem tiver mais interesse em saber sobre o trigger por zona, tem aí uma literatura, uma nota de aplicação, com detalhes de como que funciona essa tecnologia. Bom, falando da segunda solução do desafio 1, eu tenho aí o analisador de potência DC, que, como eu comentei, ele tem a capacidade aí de capturar correntes entre mudanças de escalas. Eu também deixo os links aqui, para que, se vocês tenham necessidades futuramente para acessar. E o que esse dispositivo, o que esse analisador de potência tem? Exatamente aquela capacidade que eu comentei de mudar de range e capturar os sinais, ele consegue fazer isso de maneira automática. Então, se você está medindo um sinal de 1 mA, se você muda para o range de 100 mili, 3 amperes ou 8 amperes, ele vai utilizar a precisão do range, só que ele vai conseguir capturar, tanto na função osciloscópio quanto na função data logger, essa mudança de corrente. Então aqui eu tenho o estado de sleep, standby e o estado ativo.
A gente verá, então, nessa tela eu tenho a foto do equipamento, com alguns canais, e aqui uma foto de como ele capturaria esse perfil de corrente. E o que esse equipamento tem de diferente de um osciloscópio, tá? A primeira característica é que ele é uma fonte de alimentação com capacidade de medição interna. Então, ao contrário do osciloscópio, onde você adiciona uma ponta ao circuito, né, uma ponta que não interfere no seu circuito, esse instrumento ele alimenta o seu circuito, então ele normalmente é utilizado para alimentar, e você realiza todas as medições de corrente, tensão e potência embutida pela fonte de alimentação dele. E ele tem gerador arbitrário, tem osciloscópio e tem data logger também. Essas são algumas telas desse equipamento, onde eu tenho multímetro, osciloscópio e data logger. Essa é uma tela do gerador de função, embutido também, que você pode parametrizar diferentes formas de tensão e de corrente e fazer as medições também ao longo do tempo. Aqui é um exemplo de aplicação, onde eu tenho um celular conectado à minha entrada 1 de alimentação, e nesse caso a gente retira a bateria e faz aí que a gente chama um suporte falso, para a gente poder simular a bateria e alimentar o celular. Com isso, a gente tem a medição de corrente em todos os níveis de operação. Aqui eu tenho, então, uma tela com esse exemplo de utilizando o celular. Então, você vai ter aí tensão, corrente e potência. Aqui eu estou num tempo muito grande, né? E eu tenho que, logo depois de 3 horas e 38 minutos, ele teve aí um consumo de 843 mAh. Então, esse é o dado, um dos dados mais importantes que o pessoal utiliza para poder dimensionar aí a bateria e também diminuir a corrente de consumo dos dispositivos. E agora vamos para a demonstração. Como podem ver, a gente tem aí a mesma Fitbit, né? Mesma pulseira. Eu vou fazer a demonstração do funcionamento dessa pulseira em diferentes estados de operação. Então, pessoal, está montado esse setup aqui do nosso lado. Depois que ele fizer a apresentação e a gente abrir a câmera, a gente mostra tudo, né? Só para não encostar em nada, para não dar problema, porque a gente está ao vivo, sabe como é que é. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Bom, então vamos fazer a demonstração. Vou colocar aqui, então, o software que está conectado nessa fonte, tá? Por enquanto, eu tenho aqui o meu painel, tá? Eu posso modificar. Eu alimento essa pulseira com 3,8 volts e eu deixei um limite aqui de 2 amperes. Meu canal está ligado. Com essa configuração feita no software, eu vou clicar aqui no botão Scope, vou mandar rodar o Scope. E aqui a gente visualiza, se vocês lembrarem do pulso que eu estava analisando com o osciloscópio, um pulso similar ao da pulseira do osciloscópio. Então, eu tenho aqui um pulso de corrente, onde eu posso utilizar a função de osciloscópio e fazer a medição similar com a medição de corrente do osciloscópio, tá? Então, está trigando a subida ali, né? Exato, eu configurei aqui um trigger, tá? Estou trigando com nível, né, de corrente. Então, esse nível de corrente acaba deixando o meu sinal estabilizado na tela. E eu posso, aqui como a gente está vendo, eu tenho meus marcadores. Eu vou dar aqui um stop. E os marcadores, a gente visualiza também aquele consumo, né, aquela carga. Então, eu estou aqui em torno de 4 nanoampere-hora, que é exatamente, né, bem aproximado ao resultado do osciloscópio. Aí, aqui eu tenho agora também a outra função, que é a função de data logger. Essa função de data logger, que é a função
o pessoal mais utiliza para poder fazer essa análise de consumo por muito tempo. Então eu vou rodar aqui meu datalogger. Eu estou colocando uma duração aí de 1 minuto de datalogger, a gente pode parar antes, e vou dar um start. Dar um start, eu estou capturando aí os pulsos de corrente, tá? Eu vou pedir agora para o Vitor, que está aqui do meu lado, ele vai pressionar a Fitbit e a gente vai visualizar essa mudança de corrente ao longo da... Aí. Vejam que nesse momento ele capturou exatamente o pulso. Quando eu cliquei na pulseira para ela alternar entre os menus, eu tive uma alteração de corrente, que é exatamente essa alteração aqui. Então, o que a gente consegue fazer com a opção de Data Logger, exatamente usar os marcadores. Então, eu tenho aqui o marcador 1, tenho também o marcador 2, e a gente vai conseguir, tanto no espaço que o dispositivo estava funcionando, quanto no espaço que ele estava em stand-by, ter esse cálculo de carga e energia. Então, eu tenho aqui 21 microampere-hora nesse período. Se eu quiser um outro período, eu tenho aqui agora 607 nanoampere-hora. Então, essa é a vantagem de utilizar um instrumento com datalogger embutido e que tem essa capacidade de medição de corrente em diversas escalas. Bom, o próximo desafio que eu tenho é o gravar longos períodos e consumo, ou seja, em ampere-hora. E também aqui teremos demonstrações com osciloscópio e algo similar que a gente viu agora com o analisador de potência. Então, falando um pouco de gravar longos períodos, o osciloscópio ele tem uma função chamada memória segmentada e ele pode capturar até 1000 segmentos. O multímetro, se vocês tiverem um multímetro 34465 ou 34470, ele poderia capturar aí até 40 segundos de medição, com uma memória de 2 MB e utilizando um tempo de aquisição de 20 microsegundos. Só para a gente se situar, 20 microsegundos é um tempo que dá aí uma taxa de amostragem de 50 mil amostragens por segundo, tá? 50 kHz, kilosamples por segundo. E a gente está trabalhando aqui com o analisador de potência DC, ele está com um tempo de 100 microsegundos de aquisição. Então, tudo que eu visualizei aqui no analisador de potência, você visualizaria nesse multímetro, com exceção de mudança de range. Então, se ele mudar de um range de 1000, de 1 mili, de 100 mili, e assim por diante, você não vai conseguir fazer a aquisição. Então, a gente comentou um pouco aí da duração da bateria e do cálculo de capacidade. Aqui eu tenho a conta, né, que a gente utiliza, que é você ter, por exemplo, uma bateria de alguns amperes-horas ou 3.000 miliampere-hora, depende de como você escreve. Ela é calculada tendo a capacidade da bateria dividido pelo dreno de corrente médio. E esse dreno de corrente médio que é o desafio que a gente viu aí no primeiro desafio, que é você capturar esse dado e conseguir, de certa forma, entre as mudanças de escala, fazer as medições. E para você ter esse dreno de corrente média, você precisa necessariamente de um período, você precisa de um data logger, você precisa de uma forma de somar essa corrente. E como que a gente faz? Utilizando o analisador de potência DC, é exatamente a função que eu mostro aqui para vocês, que é a função de data logger, com esse campo de energia e carga. Então, aqui eu tenho os 21.412 microampere. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor esse sinal, né? Até mesmo esse transiente.
Vejam que, provavelmente, né, aqueles picos que a gente estava observando, a gente visualiza agora com uma maneira bem, assim, melhor de resolução nesse equipamento. Então, eu tenho aqui agora, vou colocar 1 mA. Então, veja que eu consigo, com a função de... Foi 5 mA? 5 mA por divisão. Beleza. Então, eu tenho 5 mA por divisão. Vou ter aqui uma medição desse pulso. Eu tenho aqui de energia 26 nanoampere-hora. Entre o 1 e o 2, né? Entre o marcador 1 e 2, né? Exatamente, entre os dois marcadores. Então, essa capacidade de medir é um dos desafios dos instrumentos de medição atuais. Então, para você gravar longos períodos e consumo, esse equipamento é uma opção bem interessante. O que ele tem também que ajudaria vocês durante o desenvolvimento, tá? É uma função chamada aí Complementary Cumulative Distribution Function, CCDF, tá? Tem uma teoria aqui, onde ele diz que a CDF é a integral da função densidade de probabilidade. Se alguns de vocês já tiverem estudado, podem fazer uma revisão aí. E se você tiver uma CCDF, ela nada mais é do que 1 menos a CDF, que a gente viu que é uma integral da função densidade de probabilidade. Onde que eu quero chegar com essa teoria, né, rápida? Numa análise que a gente faz em 2 diferentes estados de operação de um dispositivo. Eu vou fazer com vocês aqui ao vivo também. O que a gente verifica, tá? Que quando você tem, por exemplo, algum dispositivo que ele está trabalhando lá em operação e você traça um perfil de corrente e faz essa análise CCDF, você vai ter aí uma curva característica. Você vai ter, você pode até, de certa forma, usar um gold, né, como se fosse um padrão. Então, você vai ter o comportamento característico de corrente daquele dispositivo em uma tela só. Você não vai ter lá 1 hora, 2 horas para você analisar. Você vai ter uma análise estatística em uma tela. E você pode, nessa análise estatística, fazer diversos testes, ou seja, em operação e em stand-by, ou até mesmo em operação, e depois que você atualizar o seu firmware, que você melhorar o seu hardware, verificar quanto que você melhorou, no geral, de redução de corrente. Então, é isso que eu tenho nesse slide, né? Então, você tem aqui 2,8% de diferença, né, no seu circuito. Você contribuiu com 18% da redução de consumo, no geral. E essa análise eu vou mostrar para vocês na prática, aqui no meu analisador de potência. Então, eu vou clicar aqui na minha análise CCDF, ok? E eu vou fazer com vocês aqui uma análise de 30 segundos. Vou clicar aqui no Start. E a gente visualiza, esse é o perfil de corrente do dispositivo em stand-by. Ou seja, eu estou com o display dele apagado e ele está fazendo a aquisição de corrente e ele está mostrando de uma maneira estatística, que eu vou explicar para vocês, utilizando, por exemplo, aqui o 10%. Então, o que significa esse 10%? Esse 10%, ele está aqui aproximadamente na minha faixa de corrente de 200 microamperes. Então, eu tenho 10%, 200 microamperes. Significa que eu tenho... Um logaritmo. Seria uma escala logarítmica, né? Onde eu tenho 10% das minhas medições, elas estão abaixo de 200 microamperes. Tá? Ao contrário, quando eu tiver aqui, por exemplo, 1%, né? Então eu tenho aqui 1%, ele está próximo de 10 mA. Então eu digo que todas as minhas aquisições, elas estão acima de 10 mA em 1% das minhas medidas. Agora que a gente entende como funciona esse gráfico, eu vou agora traçar
a curva também, eu vou clicar aqui, só que ao invés de eu deixar essa imagem, o meu dispositivo operando em stand-by, eu vou ficar pressionando o botão dele de funcionamento. Então eu vou iniciar agora, e agora eu estou pressionando aí. Então a gente visualiza em tempo real o comportamento de corrente desse dispositivo. Veja que aquela parte que a gente tinha aqui sem medição, agora você não tem mais com a operação dele em funcionamento. E a gente visualiza aqui que o pico de corrente dele foi de 10, 20, 30, cerca de 40 mA. Eu tive pelo menos uma aquisição em 40 mA. Tá? Então, 1% das minhas aquisições, elas foram feitas, ou seja, esse dispositivo funciona mais de 25 mA aproximadamente. Então, a gente tem aqui os markers, né, que podem nos ajudar com essa análise também. Tá? Então, eu tenho aqui toda a quantidade de corrente para cada porcentagem. Isso é o que eu tenho nos slides. Tá? Então, eu vejo aqui no slide anterior e no slide posterior exatamente essa diferença entre as medições de corrente. Agora, vamos visualizar, então, como que a ponta de corrente para o osciloscópio, como que ela consegue suportar esse desafio, né, que é gravar longos períodos e consumo em ampere-hora. Então, aqui eu tenho, no slide, nessa apresentação, o recurso chamado memória segmentada, que é o recurso que eu utilizarei para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu virei aqui no osciloscópio, ok? Eu estou, nesse momento, fazendo a aquisição de um daqueles pulsos, tá? Se a gente quisesse saber, por exemplo, a cada quanto tempo esse pulso ocorre, a gente pode ter uma ideia aqui de 20 milissegundos por divisão. Eu vou ter aqui um pulso normalmente a cada 40 milissegundos, ok? Então, o que eu vou utilizar de recurso para otimizar a memória do osciloscópio? Chamado memória segmentada. Então, eu virei aqui no menu do meu osciloscópio, clico em Acquire, segmentada, vou colocar aqui para ele capturar, a princípio, 10 segmentos. Eu coloquei aqui 11 segmentos. Okay? E vou pressionar aqui segmentada no canto esquerdo. Quando eu pressionar esse botão, o osciloscópio, ele está agora fazendo a análise para poder jogar na tela. Ele capturou cada um dos segmentos que ele detectou com que estabeleceu essa condição de trigger. Então, você tem aqui 120 milis, 160, 200, 240. Então, vejam que, nesse caso, a cada 40 milissegundos, você tem exatamente a sua captura de sinal, e juntamente com a medição, a gente pode aqui arrastar, né? Então, eu posso ter a medição e posso ter também minha memória segmentada. Está selecionado 240 ali? Exato. Então, para cada uma das medições, eu tenho quantos nanoampere-hora que
eu obtive nesse intervalo e nessa captura. Então, com isso, você depois consegue também fazer análises com osciloscópio, ou jogar no Excel, no MATLAB, colocar todos os pulsos de corrente e fazer esse cálculo de consumo do seu dispositivo. Então, é isso que a gente tem nos slides. Então, se eu tivesse aí colocado 1000 segmentos, que é o que me permite, eu teria uma capacidade de aquisição aí de 40 segundos de dado. Então, seria algo similar que você tivesse um aquisitor de dados ou um data logger funcionando por 40 segundos e fazendo essa medição de carga do seu dispositivo. Bom, e por último, vou comentar sobre o multímetro, como que ele pode também fazer teste parecido. Sobre o multímetro, a gente tem aí utilizado para esse tipo de aplicação 2 modelos, o 344650A e o 3447.0A. Deixo aqui os links e também uma nota de aplicação em português para que vocês vejam o funcionamento e mais detalhes do que a gente está apresentando aqui. Então, essa é a cara do multímetro. Se vocês já tiverem esse tipo de modelo, a questão de memórias de digitalizador e de upgrade de memória pode ser adquirida posteriormente. E aqui a gente coloca algumas características do multímetro e do funcionamento dele, né? Então eu tenho aqui corrente mínima de 10 picoampere e máxima de 10 ampere, ou seja, é um instrumento excelente para medir corrente. Ele abre o circuito para medição de corrente. Então, da mesma forma que você teve no osciloscópio, você também tem no multímetro, você precisa colocar um shunt, ou você, de certa forma, coloca o multímetro no circuito, diferentemente do analisador de potência DC, que você alimenta o seu dispositivo e faz a medição de corrente nele. Ele também tem a vantagem de ter outras medições, como tensão, resistência, capacitância, temperatura e assim por diante, e ele tem um baixo custo. E aqui eu tenho uma foto de como você faria a ligação, né? Se você tiver um dispositivo, você vai interromper o circuito de alimentação e vai colocar o seu multímetro para fazer a medição de corrente. E aqui eu coloquei também uma característica que alguns de vocês conhecem, que é o burden voltage, ou tensão de carga, que é um parâmetro que é interessante saber se você estiver fazendo medição, por exemplo, de dispositivos a bateria que funcionam em 3.3 ou 1.3 volts, 1.2, enfim. Se você estiver selecionando a escala do multímetro, como você insere um shunt no seu circuito, como você insere o circuito do multímetro nele, ele vai ter uma tensão de carga, chamado burden voltage. Então, se você tiver uma tensão que vai ficar no multímetro, que você vai perder, por exemplo, de 0.27 volts, se você tiver uma alimentação de 1.3 volts, você já vai perder aí 0.27. Então, o seu dispositivo já vai estar alimentado com 1.03 volts, ao invés de 1.3. Então, esse é um fator a ser observado nos multímetros. Aqui eu tenho algumas telas de medição de corrente, tá? Tanto no modo de operação dele normal, quanto no modo de digitalização. E aqui eu tenho um exemplo de tela logo depois que a digitalização é completa, ou seja, que eu finalizo a digitalização. E como modo de demonstração para vocês, apesar de a gente não realizar a demonstração aqui agora desse multímetro, eu realizei e já coloquei aqui para vocês um comparativo. Ou seja, aquele mesmo pulso de corrente que a gente visualizou no osciloscópio e no analisador de potência, você consegue também nessa família de multímetros. Então, eu consegui aqui fazer uma aquisição de 40 segundos, e depois eu fiz um zoom e consegui aquisitar a minha forma de onda de corrente. Veja que também ele tem aqui esse
16 mA, está em torno dos 15 mA que a gente mediu com os outros dois instrumentos. E essa é uma figura que compara, né? Então eu estou comparando o multímetro com o meu analisador de potência e o software que a gente viu, e estou comparando também o multímetro com o osciloscópio. Do lado esquerdo o multímetro, do lado direito o Osciloscópio. E no anterior temos o multímetro e o analisador de potência. Na direita. Na direita, é. Tá. Então vejam que para esse tipo de aplicação, esse tipo de medida, o multímetro seria uma solução interessante. Agora, como eu comentei, se você tiver um pico de corrente que passe o range do multímetro que ele está selecionado, que nesse caso é 100 mA, aí você não teria a captura de corrente de maneira contínua. Você ia ter uma parada. Claro. Você bate no fundo de escala, né? Bate no fundo de escala, Beleza. aí ele tem que... Pergunta da PUC. Bom, aqui a gente tem o terceiro desafio. Antes da gente começar, então, com o desafio de decodificação serial, eu coloquei aqui um terceiro desafio, e a gente vai entender o porquê desses pulsos. Lembrando aqui, tá? Ao final do webinar, teremos aí o sorteio da Incal de 5 bolsas para aqueles que responderem corretamente a pergunta final. Então, aqueles que estão atentos aí ao webinar terão grandes chances aí de ganhar essa bolsa da Incal. Vamos lá para o desafio 3. Vamos lá. Até o momento, a gente não comentou muito sobre largura de pulso mínima, ou banda, ou até mesmo resolução de cada um dos instrumentos. Eu deixo aqui essa tela para uma consulta posterior, tá? E trago o tema, que é exatamente fazer a medição de pulsos, né, de corrente, tão pequeno quanto 5 nanosegundos. Então, a gente viu aí durante a demonstração que esse pulso em particular ele tinha em torno aí de 1 milissegundo, ou seja, um tempo de pulso relativamente alto quando você precisa realizar medições com pulsos menores. E aí que a gente introduziu ano passado o analisador de forma de onda de corrente, que ele pode ser classificado como um osciloscópio específico para a medição de corrente. E para a gente ser bem prático no funcionamento dele, trouxe aqui uma tela, um exemplo de um sinal de Bluetooth Low Energy, onde ele fez a medição de corrente do Advertising Event, que é um dos eventos do Bluetooth. Então você consegue visualizar também esses níveis de corrente quando você está aí utilizando o Advertising Event do Bluetooth. E a gente tem também, de uma maneira prática, os dois instrumentos realizando medição. O analisador de forma de onda de corrente e o analisador de potência, que a gente viu agora há pouco. E eu dei um zoom nos dois equipamentos. Dei o zoom no analisador de potência e o analisador de forma de onda de corrente. Então, para vocês visualizarem onde se aplicaria esse tipo de produto, ou onde você teria mais necessidade, é exatamente na captura de pulsos mais estreitos, né? Porque você precisa de um equipamento que tenha mais banda, que tenha mais taxa de amostragem. Então, apesar do analisador de potência ser um equipamento excelente para fazer medição de corrente, se você precisa medir pulsos muito estreitos, a gente aconselha o analisador de forma de onda de corrente, que é da família CX3300A. E onde que vocês utilizariam esse tipo de instrumento, né? Basicamente, ele ficaria conectado aí nos subcircuitos. Então, perto do microcontrolador, na alimentação de um microcontrolador, na parte do barramento, em toda a parte de gerenciamento de potência, você poderia utilizar esse analisador de forma de onda de corrente. E vejam aqui como que seria esse setup. Então, ele tem pontas de provas, como se fosse um osciloscópio, tem ponta de provas específicas com diversas tecnologias, com shunt também, e também tem ponta de prova passiva, ou seja, você pode medir tensão com ele também.
mas ele foi desenvolvido especificamente para resolver esse desafio, que é capturar pulso iniciando em 5 nanosegundos. E essas são algumas aplicações para ele, né? Eu tenho aí a parte de semicondutor, memória não volátil, que eu vou mostrar no slide seguinte, FPGA, ASIC, para você fazer medição de corrente, fazer medição em dispositivos IoT, parte médica, sensores. Então, ele é um analisador de forma de onda de corrente que pode ser utilizado nessas aplicações. Outra aplicação também interessante, que eu gostaria de compartilhar, é a questão de medição de temperatura numa câmara, onde você pode também fazer a medição através de ponto específica e alterar a temperatura do seu dispositivo e verificar como que ele funciona em diferentes temperaturas, os níveis de corrente. E aqui tem uma aplicação de memória não volátil, onde você tem aí pulsos, né, muito estreitos, menores aí do que 100 nanosegundos, onde somente esse instrumento da Keysight pode realizar medições com uma precisão de corrente boa também. E aqui eu tenho algumas figuras de conexão. Então vejo que tem conexões até SMA. Então quando você desenvolver a sua placa, aqueles que estão interessados em analisar correntes com banda maior aí do que 10 MHz, a gente recomenda o uso de conectores SMA, como é feito para radiofrequência, né? Se você não tiver necessidade de medir sinais com pulsos tão estreitos, aí você pode utilizar as medições convencionais, aí, utilizando as próprias pontas que estão com o instrumento. E aqui onde a gente fez até uma das medições em Bluetooth Low Energy, algumas das aplicações que o pessoal tem utilizado, que é exatamente para baixíssimo consumo de corrente, né, que a gente pode classificar como correntes ultra baixas, onde você tem aí dispositivos wearables e que necessitam ter um consumo de corrente muito baixo para que a bateria dure mais tempo. E aqui um exemplo de aplicação fazendo essa medição aí em um dispositivo Bluetooth Low Energy. Legal, pessoal. Bom, agora que a gente parte para o segundo desafio, que é exatamente o desafio de decodificação serial, vou passar aqui a bola então para o Vitor, que está com a gente para falar com vocês e demonstrar também essa parte de decodificação serial. Obrigado, Bruno. Vamos lá, Vitor. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, estava ali respondendo algumas perguntas. Agora eu estou passando a bola para o Bruno ali nas perguntas. E vou dar continuidade aqui falando sobre decodificação serial, né? Então, para começar, vamos colocar uma pergunta aí. Quais são os protocolos ou interfaces que vocês mais utilizam? É isso aí, pessoal. Pode selecionar aí. A gente vai deixar uns 30 segundos aqui no ar para vocês responderem. O que a gente vai fazer aqui, hein, Vitor? Fala aí pro pessoal. Então, eu fiz alguns protocolos aí no Arduino, deixei as imagens já prontas, e vou demonstrar uma decodificação I2C aqui, depois que eu falar um pouco sobre as decodificações seriais. É isso aí. Então vamos lá, vamos ver a resposta aqui do que deu. Ó, 52% é RS232 e 485, 23% I2C e 19% SPI. É isso aí, CAN 6%. Certo. Obrigado, pessoal. Aqui, então, obrigado. Tem mais outra pergunta. O Bruno vai postar a pergunta para vocês. A pergunta agora é relacionada aos problemas dos protocolos
seriais, né? Se vocês fazem debug por código, faz manualmente, se tenta capturar os dados com o microcontrolador, né, microprocessador, ou utiliza o osciloscópio próprio para decodificação serial. É isso aí, já foi postada a pergunta aqui. Vamos dar 10 segundos aqui para vocês responderem. A maioria de vocês está respondendo que é debug por código. Isso aí. Ou tenta capturar. É isso aí, obrigado, pessoal. Vamos ver qual que foi a resposta, então? Debug por código. 46% debug por código, 31% tenta capturar os dados com microcontrolador, microprocessador, 12% utiliza osciloscópio próprio para decodificação serial e 8% decodifica manualmente no osciloscópio de uso geral. Obrigado, pessoal. Certo. Vamos lá, Vitor. Então, continuando aqui, como eu já tinha previsto, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de pessoas perguntando e postando o próprio código para ver nos fóruns, né, para ver se a pessoa encontrava o erro dela, né. Aqui mais um exemplo, certo? Então, vocês estão tentando resolver aí um problema na decodificação serial, não está funcionando, você não consegue controlar o seu sensor, alguma coisa do tipo, e aí para solucionar isso, uma jogada boa é ver o seu sinal, certo? A partir daí, você está no osciloscópio, mas sem a decodificação serial, fica muito difícil você conseguir visualizar, tirar alguma conclusão aí sobre o que está acontecendo com a decodificação. Então, o osciloscópio que tem essa função de decodificação já mostra para você o dado. Então, essa imagem aqui da esquerda é uma decodificação I2C, né? Então, você pode ver, o master pede para escrever no endereço 48 e pede para ler o dado do registrador de temperatura, né? Aqui a gente tem um sensor de temperatura do endereço 48. Aqui na direita temos uma comunicação UART, né, no Serial Monitor do Arduino. Eu enviei que site aí e ele decodificou aí certinho, né? Então, imagina você com uma ferramenta dessa, em vez de você ficar vasculhando suas linhas de código, às vezes pode ter um ponto e vírgula errado, alguma coisa assim, você, direto no osciloscópio, vê o que está acontecendo, decodifica e toma suas conclusões. Certo? Então, esse foi um exemplo de UART aí que eu fiz mais cedo. Aqui está o exemplo de conexão simples, né? O osciloscópio decodificando. Então, aqui é o recurso de memória segmentada, que o Bruno já tinha mostrado. Mais tarde, vou dar um exemplo desse recurso de memória segmentada, mostrando que realmente, a cada 200 milissegundos, um dado era enviado aí pelo controlador. Aqui é o exemplo de SPI também, ele decodificando SPI, você consegue ver o tempo ali da comunicação. Nesse caso aqui, o programa estava contando de 0 até 16. Então, ali na memória segmentada, você consegue ver os dados que estão chegando. Depois, se vocês quiserem o código, alguma coisa assim, no final dos slides tem os nossos e-mails. Esse setup está montado aqui do lado, pessoal. Vocês não conseguem ver, mas depois a gente vai abrir a câmera aqui e mostra para vocês. Sim, tem uma foto também, já vai aparecer. Isso aí. Esse é o I2C que a gente vai demonstrar aqui já. Certo. É agora a demonstração. Tá aí, então, esse é o setup que está montado aqui agora. Tava funcionando no começo do webinar, vamos lá. Vamos liberar aqui, já está tudo meio pronto aqui, né, para ficar mais fácil. Vou falar aqui o que o Bruno está fazendo. Ele está mexendo no osciloscópio aqui, ele setou o canal 3 e 4. E o que você está fazendo agora, Bruno? A gente está selecionando o osciloscópio, está configurando para poder trigar esse sinal I2C. Então, o Vitor vai mostrar na tela agora do osciloscópio exatamente como que funciona essa configuração. É isso aí, ele vai tentar entrar aqui pelo browser e ele acessa pela Ethernet o equipamento. Certo.
Estamos aqui no equipamento, o Bruno vai configurar, aqui já está decodificando, né? Só para a Então- gente entender, ele tá ligado no Wi-Fi ou tá ligado por cabo? Está ligado por cabo. Por cabo, Por né? cabo. Tá bom, vai. Mas se configurar um roteador lá atrás, né, tiver conectado na internet, você consegue também. Tá bom. E aqui a gente tá usando o Windows 10, né? É isso? Isso. Beleza, então. Vamos lá. Certo. Isso aqui é do browser mesmo. Sim. Essa configuração. Certo. Então, deixa eu voltar lá nos slides para ficar melhor de entender. Então, aqui, esse verdinho aqui é um sensor de temperatura, né? Ali está escrito Digital Temp Sensor. Ele se comunica via I2C com o microcontrolador, né? E ele tem... Bom, já volto nesse slide, mas a decodificação dele aqui, então, lá ele está mostrando 19, né? Que é o 16 mais 8 mais 1 aqui, né? Então, olha lá, 19. Daria o quê? 25 graus. Então, onde a gente está aqui, são 25 graus Celsius. Agora eu vou colocar o dedo aqui em cima do sensor para vocês verem na hora ele aumentando a temperatura. Tá vendo? Ó, subiu para 1A, ele vai continuar subindo, certo? Então, bom, se tiver algum problema, né, não estiver comunicando direito, ali na hora você já consegue saber o que está acontecendo, você consegue ver o dado. Inclusive aqui, ó, imagina você, no olho, tentar decodificar esses dois sinais aqui. Já dá muito trabalho, né? Então, essa decodificação serial aí é uma mão na roda para vocês, certo? Então, agora eu vou falar das opções de trigger, né? Porque, bom, é uma das funções mais importantes aí do osciloscópio que vai mostrar na sua tela justamente o que você quer visualizar. Então, no I2C, ó, as opções de trigger são condição de parada, condição de início, restart, endereço. Então, você consegue mostrar tudo isso aí na tela do seu instrumento. A gente também tem a decodificação USB, tem todos esses tipos de trigger. Dá para você trigar por um frame completo também, né? Sim, você consegue escolher o dado. Bem interessante. Já eu mostro ali trigando por dado, mostrando na tela do instrumento. Legal. O SPI aí é o Master Out Sliver In, ou o contrário, né? Também tem a CAN, tem muitas opções de trigger. O ART aí, que é um protocolo mais simples. E 2S também, que tem as opções. Certo. Continuando aqui, agora vai ser a demonstração de memória segmentada, né? Então, fiz um GIF aqui para mostrar para vocês, mas vou fazer na tela do instrumento diretamente. Cadê a tela do instrumento? Aqui. Certo. Beleza. Deixa eu configurar aqui. Sobe aqui também. Então, bom, vou configurar a memória segmentada aqui para fazer várias capturas. 10 capturas, tá bom? Acho que sim. Vamos lá. Então, a cada trigger, ele vai guardando os dados. Como a gente configurou aqui um tempo, então ele vai pegando a cada 1 segundo aí. Então, deixa eu... aqui dá também. Então, você consegue ter as informações dos dados que chegaram a cada 1 segundo com a sua informação de temperatura, né? Ah, e aí fica armazenado e você Isso. consegue navegar, né? Você consegue navegar aí pelos seus dados, até 1000 segmentos você consegue guardar aí e analisar. Muito bom. Pelo trigger, né? Então, você utiliza a função do trigger junto com a memória segmentada e você consegue aí tirar o melhor que você puder dos seus dados. Legal demais. Certo. Voltando aqui nos slides. Além dessa opção de trigger, opções de memória segmentada, você consegue acessar, você consegue decodificar dois protocolos seriais ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, o Arduino está conectado aqui no USB com o computador e está controlando um sensor com o protocolo I2C, né? Então, se a gente quisesse analisar as duas coisas ao mesmo tempo, a gente teria essa possibilidade aqui com
a gente teria essa possibilidade aqui com essa decodificação serial, né? Certo. Aqui, continuando, então, eu não mostrei para vocês, mas a gente fez aqui, já deixou meio pronto antes para dar certo aqui na hora, mas cada protocolo tem várias opções aí que você pode configurar, né? Então, paridade, no UART, paridade, os sinais que você pode escolher, configurações bem diversas, assim, para você debugar qualquer protocolo que você criou aí no RS-232. CAN, você também tem muitas opções de configuração, e também tem um Manchester aí, se você faz alguma comunicação internet, alguma coisa do tipo, você também consegue decodificar. Deixa eu ver, tem uma imagem. Deixa eu voltar naquele slide que eu pulei, tem uma imagem dos tipos de protocolo. Então, aqui essa imagem da esquerda mostra o tipo de protocolo que esse osciloscópio 4000 pode decodificar, né? Então, tem o I2C, I2S, SPI, CAN, LIN. Você tem todas essas opções, cada uma com várias configurações, vários tipos de trigger. Então, você consegue trigar o seu sinal, decodificar sem muita dor de cabeça. Passar a bola aqui para o Bruno novamente. Obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Agora que o Vitor finalizou aí o desafio de decodificação serial, essa é uma tabela, tá, de soluções que a QSight possui aí desde os osciloscópios da família 1000 até a família 6000, passando exatamente por essa decodificação serial I2C, SPI, I232, UART, CAN e LIN, e até os instrumentos de maior porte, chegando aí a fazer decodificação USB 2.0, USB PD e assim por diante. E agora que a gente está finalizando, eu vou pedir para o Sandro, se o Sandro estiver nos ouvindo. Será que o Sandro está ouvindo a gente? Sim, estou por aqui. Olha lá o Sandro. Legal, Sandro. Diz aí para o pessoal o que você tem de novidade. Bom, pessoal, quem quiser adquirir esses equipamentos, novamente, né, nós temos os preços aí na tela. Os opcionais de decodificação serial tem o preço adicional, como nós podemos ver também, de R$610. Lembrando que esses preços são para o estado de São Paulo. Pessoal, entre em contato conosco se você estiver localizado em outro estado, para nós analisarmos direitinho a questão dos impostos. E lógico, né, além desses 4 produtos que estão na tela, a Incal é distribuidor autorizado da QSight para toda a linha. Então, querendo conhecer outros produtos, ou mesmo o 34465, 34470, que foram mencionados nessa apresentação, teremos prazer em atendê-los. Ok? Legal, Bruno, Sandro. contigo. Obrigado. Também aí, para deixar o contato do Sandro, essa página tem exatamente os instrumentos que a gente utilizou nessa demonstração. Se precisem de uma estimativa, de uma cotação, esses são os instrumentos mínimos, soluções mais econômicas, para que vocês possam apresentar aí na empresa ou possam dar continuidade ao projeto de vocês com instrumentos de qualidade para fazer essa medição ultra baixa corrente e também decodificação serial. Bom, o Vitor aqui fez um excelente trabalho respondendo a maioria das perguntas de vocês por chat, né? E a gente abre agora o espaço também, antes de fazer aí a grande pergunta, que é a pergunta final, e também antes de realizar o sorteio que o Sandro vai fazer com as bolsas, a gente deixa aberto aí um tempinho para perguntas, se tiver alguma coisa. Isso aí, vamos rapidinho aqui. Vamos escolher algumas perguntas, Bruno. A gente vai fazer rapidinho as perguntas, porque a gente já está estourado. Aí depois a gente já vai fazer o sorteio das bolsas, viu, pessoal? Não desanima não, calma aí. Vamos lá. Na verdade, uma das perguntas é sobre uma ponteira da HP 547A, certo? Sim.
Estão perguntando para a gente... Custódio perguntou. Custódio? Isso. Bom, Custódio, você deve ter uma ponta de corrente aí da Keysight, da antiga HP, né? Vamos ver aqui. 547A. 547A. Realmente, o nosso site, ele costuma apresentar se existe algum produto substituto para essa ponta. Então, a gente não tem, ela é uma ponta descontinuada, mas eu vou pedir que você entre em contato comigo por e-mail, eu vou deixar aí o meu contato no final da apresentação, e a gente pode conversar aí sobre a sua aplicação, entender o que você quer fazer de medição, e se a gente tiver algum substituto, não um substituto direto, né, a gente pode oferecer, ok? Tem uma pergunta aqui, Bruno, sobre se aqueles preços que você apresentou são preços especiais. Eu acho que é melhor perguntar para o Sandro. Ô, Sandro, sabe esses preços aqui, Sandro? São preços especiais? Esses preços, eles são os preços de tabela no momento. O que nós temos de especial nessa promoção é o fornecimento da bolsa, o frete por nossa conta. A joia. A joia. E, Sandro, o pessoal perguntou se tem estoque imediato da Incal. Você pode comentar quais produtos você tem em estoque imediato? Todos os modelos. Todos esses modelos que estão aí na tela, né? Que são os osciloscópios. Todos esses 4 modelos da tela nós temos em estoque imediato. Legal, muito bom. Tá bom, eu vou pedir para o Vitor... Exceto pela codificação, que a codificação seria mais 10 dias para nós entregarmos. Tá legal, perfeito. Obrigado, Sandro. Eu vou pedir para o Vitor colocar o e-mail do Sandro aqui, e aí vocês já mandam o e-mail para ele hoje, já. Já perguntando. Os detalhes, né? sandro.silvestre@incal-instrumentos.com.br. É isso aí. Tem mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. É isso aí. Bom, pessoal, a gente já está prestes a finalizar. A Keysight, ela está trabalhando com embarcados aí, já fizemos, esse é o segundo webinar, e o nosso departamento de marketing gostaria de ouvir aí, ou até mesmo a gente, quais outros assuntos e quais temas vocês gostariam que a Keysight abordasse para resolver as questões de teste de medição ou as dificuldades que vocês tenham hoje, ok? Então a gente tem um e-mail aí, nita_souza@keysight.com. Vou pedir para o Vitor aqui colocar também no chat. Se vocês tiverem alguma sugestão, mande para ela que ela vai encaminhar internamente. E agora? Vamos fazer um sorteio? Pessoal, é o seguinte, a gente vai soltar uma pergunta aqui, tá? Com algumas alternativas. E aí vocês têm que digitar qual a alternativa certa no chat. De 1 a 5, né? Você vai mas se uma pessoa colocar todas as alternativas, a gente vai desclassificar a pessoa. Porque imagina, aí você coloca, a pessoa digita um monte de alternativa. Não. Dá uma olhada na pergunta, vai ter várias alternativas. Vocês digitam a alternativa correta que vocês acham que é correta, tá bom? Vamos lá, os 5 primeiros vão ganhar cada um uma bolsa dessa. Exatamente. Tá bom? A pergunta tá no ar. É essa daí, pessoal. Fala aí, Bruno. Qual solução permite capturar corrente entre 4 mudanças de escala? Alternativa 1, osciloscópio 3000T mais a ponta. Alternativa 2, osciloscópio 3000T mais o opcional de potência, DSOX 3PWR. 3, multímetro, com opção de digitalizador e memória. 4, analisador de potência mais o módulo N6781. E o último, osciloscópio 3000T. É isso aí, já temos as respostas. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Pode mostrar. É isso aí, ó, número 4. A resposta correta, número 4. Vamos ver lá quais foram os que responderam. Lá. Tem bastante resposta aqui. Os primeiros 4. Aí tem 6. Primeiro 5, né? Esse é o primeiro, né? Sim, Só um minuto, a gente está vendo na lista aqui. A gente vai falar o nome. A gente vai falar o nome de cada um, ok? Esse daqui, ó. O João Francisco, o Edilton, né? O Gel, J-E-U, Moriel e o Jones. Tá bom, pessoal? Eu vou pegar aqui o e-mail de vocês e a gente vai entrar em contato com vocês.
Só um instante para a gente salvar os e-mails aqui, só um instante. O Sandro quer dar uma última palavrinha? Sandro, você está aí? Tô por aqui. Quero agradecer a oportunidade para estarmos novamente juntos aí com Embarcados e com o Excite nesse evento e nos colocar à disposição para o pessoal. Um abraço a todos. Legal, obrigado, Sandro. Obrigado, Aqui é o Bruno Menezes, eu também agradeço ao tempo de todos vocês. Como eu comentei, nesse último slide tem o nosso contato, meu contato, o contato do Vitor, que esteve presente aí com a gente durante o webinar, e o contato do Sandro também, para obter aí as cotações, ok? Bom, agradeço muito ao tempo de vocês e deixo a palavra agora com o Thiago. É isso aí, pessoal. Então, como vocês estão acostumados já, sempre tem um webinar aqui no Embarcados. A gente está trazendo bastante conteúdo na área de eletrônica, IoT. Dessa vez foi uma satisfação muito grande aí contar com esse time, né? Com o Sandro, com o Bruno, com o Vitor, aqui nas apresentações ao vivo, tanto dos instrumentos, quanto uma demonstração mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui, só para a gente terminar. Vamos mostrar o setup que está aqui. Enquanto o Vitor ele está ali anotando o e-mail dos ganhadores. Como que eu volto aqui? A gente vai voltar aqui para a apresentação. Isso. Mas abre a câmera aqui para a gente mostrar como que está o setup aqui, só para a gente finalizar. Isso. Aí, estamos ao vivo aqui. Deixa eu tirar. Isso. Olha só, para quem ficou com curiosidade, eu vou virar tudo aqui, tomara que eu não cometa nenhum. Tá aqui o Vitor. O Vitor tá anotando ali os ganhadores, e aqui a gente está mostrando o setup aqui, ó. Ai, vamos girar tudo aqui. Tá aí, tá vendo os dois Fitbits aqui? Quase fechei de novo. Tá aqui os dois Fitbits. E o osciloscópio. Tá vendo? Legal, né? Só que a gente colocou tudo com um formato de imagem para não ter problema de dar errado durante a transmissão. Não? É isso aí. Da outra vez deu uns probleminhas de delay e tal, mas dessa vez a gente tentou ser o mais tradicional possível. E deu tudo certo. E funcionou tudo ao vivo, hein? Que bom, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a todos que assistiram. Vai ficar a reprise aí. Obrigado, viu? Deixa eu ver se tem alguma última pergunta aqui. Eu acho que não, tá tudo bem, né? Tranquilo. É isso aí. Legal. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau. Falou.